Boa noite a todos e a todas. Hoje, em nossa última aula sobre os trovadores provençais do século XII, conversaremos sobre dois poetas antípodas. Bernard de Ventadorn, mestre do trobar suau, ou trobar léger, a poesia leve, suave, em geral de tema amoroso, e Pierre Cardenal, mestre do serventês ou sierventês, a poesia satírica, realista, no caso de Cardenal, com o foco voltado mais às instituições ou a pessoas suspeitas de corrupção e maus costumes, como era comum na época. A biografia de Bernard de Ventadorn é pouco conhecida, e de uma padeira no castelo de Ventadorn. Foi provavelmente filho bastardo, pela situação de imobilidade social da Idade Média, que impedia a união de pessoas de diferentes castas. O poeta tornou-se discípulo de seu mestre e protetor, o Visconde Eble III, também um grande trovador, que o instruiu na arte da composição. Cardenal teria composto a sua primeira canção para a mulher do Visconde e, pela ousadia, foi expulso do castelo. Viajou, então, para a Inglaterra, onde viveu na corte de Eleonor da Aquitânia, esposa do rei Henrique Plantageneta, casamento do qual viria a nascer Ricardo Coração de Leão. Já em 1215, o professor bolonhês Boncompagno escreveu, abre aspas, quanta fama atribui ao nome de Bernard de Ventadorn, fecha aspas, o que sugere o seu reconhecimento em vida. Muitos dos trovadores de seu tempo o mencionaram em suas canções e se basearam em suas obras, traduzidas ou adaptadas, ainda na Idade Média, para outros idiomas. Foi um grande viajante, frequentou várias cortes europeias e expandiu os horizontes da música na Idade Média. Sua poesia é idealista e apaixonada, mais do que apenas referências a um amor platônico, como era comum na época. Bernard de Ventadorn usou passagens de clara sensualidade, ora descrevendo o corpo feminino, ora demonstrando o desejo que uma mulher lhe causava. São constantes em sua obra referências à mitologia greco-romana, metáforas bem estruturadas e métrica perfeita. As melodias que sobreviveram para suas canções são de grande beleza. Uma de suas canções mais famosas é Canvei la lauseta mover, que eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp, que fala de um amor não correspondido, triste e melancólico. Sobre o poeta, escreve Augusto de Campos, no livro
verso, reverso, controverso. Bernard, asa leve. Sem possuir o artesanato furioso de um Arnaut Daniel, a torturada densidade de um Marcabru ou o vigor esfuziante de um Bertrand de Born, o trovador Bernard de Ventadorn, que viveu entre 1148 e 1195, é o maior dos poetas do trobar suau, leu ou leger, a poesia suave, leve ou ligeira. Não é, rigorosamente falando, um inventor, como Arnaut Daniel. É um mestre de sonoridades leves. O som de sua poesia não é malarmeanamente grotesco e bizarro, como o de Marcabru, ou estrepitoso e brilhante, como o de Bertrand de Born. É límpido e cursivo, como água corrente. Talvez por isso, Bernard não tenha sido tão injustiçado pelos pósteros como os seus colegas, menos suavemente poetas. Ninguém o acusará de obscuridade ou obscenidade. Concede-se-lhe pacificamente um lugar dos melhores entre os maiores nomes da literatura meridional. Poeta lírico por excelência, Bernard é um típico representante dos trovadores do amor cortês. Mas que trovador! As aberturas de suas canções são quase sempre peças antológicas, de uma musicalidade perfeita. Ele ama como se ninguém tivesse amado antes dele, diz André Berry. Bernard se entrega ao amor de corps et corps, ou seja, de coração e corpo, e coloca todo o seu saber e sem saber e inteligência, toda a sua força e poder, ou força e poder, a serviço da explicação desse sentimento. Abre aspas, não é maravilha se eu canto, melhor que qualquer cantador. Meu coração só sabe amor, ninguém sabe senti-lo tanto. Fecha aspas. Sua vida foi cheia de lances amorosos. Dentre eles, os casos com a Viscondessa de Ventadorn, esposa do seu senhor, e com Eleonora da Aquitânia, então duquesa da Normandia, e depois rainha da Inglaterra, a Dona Jausonda, ou Dama Jovial, de suas canções. A raso, ou biografia, provençal do poeta, de Hugo de Saint-Cyr, consigna a celebridade do seu trovar e das suas canções, abre aspas. Bernard de Ventadorn era de Limousin, do castelo de Ventadorn, e era de pobre linhagem, filho de um servente do castelo que tinha o ofício de padeiro e acendia o forno para cozer o pão. Essa é uma outra versão da história, já que também é dito que ele seria filho de um nobre com uma padeira. E ele era belo e destro, e soube cantar e trovar bem.
e era cortês e educado. E o Visconde, seu senhor, de Ventadorn, se tomou de afeição por ele e por seu trovar, e o cobriu de honras. E o Visconde tinha uma mulher muito gentil, dama e alegre, e ela se tomou de afeição pelas canções de Bernard, e se enamorou dele, e ele dela, tanto que fez canções e versos sobre ela e sobre o amor que sentia. Longo tempo duraram os seus amores, antes que o Visconde se apercebesse. E quando o Visconde se apercebeu, afastou-se dele e fez encerrar e guardar muito bem a mulher. E a mulher se despediu de Bernard, que partiu para bem longe daquele lugar. E ele partiu e foi para a terra da duquesa da Normandia, que era jovem e de grande valor, e digna de méritos e louvores. E as canções de Bernard agradaram-lhe muito, e ela recebeu e acolheu muito bem. Perdão, e ela o recebeu e acolheu muito bem. Longo tempo esteve ele em sua corte, e se enamorou dela e ela dele, e sobre isso fez muito boas canções. E estando com ela, o rei da Inglaterra a tomou por mulher e a levou para a Inglaterra. E Bernard ficou triste e cheio de dor, e se foi ao bom conde Raimundo de Tolosa, e com ele ficou, até que o conde morreu. E o conde Ebles de Ventadorn, filho da viscondessa que Bernard amou, contou-me a mim, Hugo de Saint-Cyr, isso tudo que fiz escrever sobre Bernard. Das canções traduzidas, ambos versando sobre o mesmo tema do amor sem esperança, quant vei la lauseta mover, ou, literalmente, quando vejo a cotovia mover, é talvez a mais célebre de Bernard. A melopeia da primeira estrofe, com suas ondas de consoantes laterais, L e LH, no suave balanceio de vogais subondas de consoantes fricativas em V, dá, através da imagem do voo de uma ave, o equivalente da languidez e da melancolia que assaltam o poeta. É uma das mais belas passagens da poesia de todos os tempos. Marcantes são também as primeiras linhas da canção seguinte, a partir da sequência aliterativa inicial. Lotens vai e vem e vire. O tempo vai e vem e vira. Nos dois casos, o tradutor se sentirá satisfeito se tiver conseguido obter uma porcentagem razoável da musicalidade do original e puder incitar o leitor a procurar o texto provençal, insubstituível da canção mesmo de cantar. Deixa eu só verificar uma coisa aqui no Google. Eu não me lembro o nome de um cantor e compositor brasileiro que musicou um trecho. Walter Franco, descobri agora. O Walter Franco, ele chegou a musicar uma estrofe de um poema do Bernard de Ventadorn,
que diz assim: se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Eu não sei se esta gravação do Walter Franco está disponível no YouTube. Se estiver, depois eu publicarei no nosso grupo de WhatsApp. Vamos ler, então, a primeira tradução de Bernard Ventadorn, de um poema que se chama Canção. Ao ver a ave leve mover, alegre as alas contra a luz, que se ouvida e deixa colher, pela doçura que a conduz, tão grande inveja me vem desses que venturosos vejo. É maravilha que o meu ser não se dissolva de desejo. Tanto julguei saber de amor e menos que supus, sei, pois amar não me faz ter essa a que nunca farei jus, a mim de mim e a si também. De mim e tudo o que desejo, tomou e só deixou querer, maior e um coração sobejo. Eu renunciei a me reger desde o dia em que os olhos pus, no olhar que vi transparecer, no belo espelho em que reluz, espelho, pois que te vi bem, morri na luz do teu reflexo. Que verso lindo! Morri na luz do teu reflexo, como perdido de se ver, Narciso no seu próprio amplexo. Nas mulheres não sei mais crer, nenhuma agora me seduz. Se ela não me quer conhecer, as desconheço em minha cruz. Nenhuma delas me convém, e o que elas fazem não tem nexo. De nenhuma quero saber, desprezo a todas do seu sexo. Bem feminino é o proceder dessa que me roubou a paz. Não quer o que deve querer, e tudo o que não deve faz. Má sorte, enfim, me sobrevém. Fiz como um louco numa ponte, e tudo me foi suceder só porque quis mais horizonte. Piedade já não pode haver no universo para os mortais. Só aquela que a devia ter não tem. Quem a terá jamais? Como acreditar que alguém de olhar tão doce e clara fonte deixe que eu morra sem beber água de amor em sua fonte, já que ela não me quer valer e não se move com meus ais, e nem sequer lhe dá prazer que a ame, não lhe direi mais. Parto e abandono todo o bem. Matou-me, e morto lhe respondo. Me vou, pois ela não me quer. Amargo exílio, não sei onde. Tristão, não devo mais dizer. Só sei que vou, não sei aonde. Calo o meu verso e o meu viver, da alegria e do amor me escondo. Sendo que esse Tristão tanto pode ser uma referência a Tristão e Isolda, quanto uma derivação do adjetivo triste. Este poema é construído em estrofes de 8 versos. E a métrica é de 8 sílabas, num paralelismo perfeito entre estrofe e métrica, sendo que a medida de 8 sílabas é bem próxima a de 7 sílabas, a redondilha maior. E, portanto, é uma medida muito adequada à canção, seja a cantiga provençal, seja a canção popular dos dias de hoje. Além dos jogos aliterativos,
ao ver a ave leve mover, alegre as alas contra a luz, nas aliterações em L, em V, em Z, nós temos a seguinte divisão de rimas. Na primeira estrofe, mover luz, colher conduz, vem vejo, ser desejo. Ou AB, AB, C, D, AD. Na segunda estrofe, saber supus, ter jus, também desejo, se querer sobejo. Ou A, E, A, E, F, D, A, D. E na terceira estrofe, reger pus, transparecer reluz, bem reflexo, ver amplexo. Ou AB, uma distribuição de rimas em original. E a última estrofe do poema é uma coda de 4 versos, com as rimas distribuídas em dizer aonde, viver escondo, ou AB, AB. Vamos ler o segundo poema, traduzido por Augusto. O tempo vai e vem e vira, por dias, por meses, por anos. Mas o desejo que me tira a vida e me dá só desenganos é sempre o mesmo, eu nunca mudo, só quero a ela, mais que tudo, a ela que só me dá tormento. Às vezes, a queixa de amor nos poemas de Bernard de Ventadorn nos faz pensar em Lupicínio Rodrigues, né, por exemplo, embora sem o tom vingativo do compositor gaúcho. Ela ainda ri como antes rira. A mim vêm as dores e os danos, pois nesse jogo a que me atira só ganho enganos sobre enganos. Com um jogo de rimas bem interessante aqui, né? Danos, enganos, enganos. O amor é um jogo perdido quando ele é só por um mantido, se não houver entendimento. A ninguém mais posso culpar, senão a mim e a minha mente. Só servir e nada ganhar é coisa própria de um demente. E se ela a mim não me castiga, a loucura faz com que eu prossiga. Loucos não têm discernimento. Se fosse o Lupicínio, ele já diria: você há de rolar como as pedras que vão para o rio, né, num tom vingativo. Não sei se vocês conhecem os sambas de Lupicínio, mas são muito interessantes. Eu nunca mais quero cantar com Eble ou qualquer outra gente. Eble, no caso, é a esposa daquele visconde por quem ele se apaixonou. Canções não podem me ajudar, nem meu trovar, por mais dolente. Tudo que eu faça ou o que eu diga é nada para que eu consiga dela qualquer abrandamento. A alegria é só aparência, por dentro estou estraçalhando, onde se viu dar penitência a alguém antes de ter pecado. Mas eu peço, mas ela é dura. Ah, se ela não tiver brandura, eu vou morrer, já não aguento. Esse é um outro tema bem típico, né, da poesia trovadoresca. A ideia da morte de amor pela recusa da dame sans merci, a mulher ingrata, né, a dama ingrata, que recusa os seus favores ao trovador. E como nós já vimos, na heresia cultivada pelos trovadores, a mulher amada era responsável pela salvação da alma do trovador. Ela era uma intercessora, né, uma medianeira,
ela ocupava o papel da Virgem Maria, numa confusão conceitual de cristianismo com platonismo. Platão dizia que no mundo das ideias, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro são o mesmo. Portanto, como nesse mundo sensorial, né, esse mundo sublunar, tudo que existe são reflexos daquilo que há no mundo das ideias. Então, se eu a mais bela do mundo, então ela também é a mais justa, mais correta, mais verdadeira, enfim. Ela é um ser angelical, né, como a Beatriz de Dante, a Laura de Petrarca, e, portanto, responsável pela salvação de minha alma. Uma vez que, desde o momento em que eu a vi, o amor que nos olhos foi para o coração, e do coração, esse sentimento amoroso estabeleceu um vínculo que não é apenas erótico, afetivo, mas também sobrenatural. E essa dama teria a obrigação de responder aos anseios do trovador. Ao se recusar a oferecer os seus favores, essa dama incorria em pecado, e, segundo a doutrina trovadoresca, em pecado mortal, já que estaria impedindo a salvação do pobre trovador. Vejam a responsabilidade das musas na época. Então, se um dia vocês levarem um fora da namorada, vocês podem argumentar isso. Você é responsável pela salvação de minha alma. Se você me der o fora, isso é um pecado mortal. Mas é só aparência. Por dentro estou estraçalhando. Onde se viu dar penitência a alguém antes de ter pecado? Mas eu peço, mas ela é dura. Ah, se ela não tiver brandura, eu vou morrer, já não aguento. Mas a cruel subserviência me submeto de bom grado, pois creio na minha demência que ainda serei recompensado. É o que nos mostra a Escritura. Um dia apenas de ventura vale mais do que todo um cento. Em nossa primeira aula sobre o trovadorismo, eu mencionei a vocês o código, né, dos trovadores, uma espécie de código de honra, né, o Bushido dos trovadores. E um dos pontos desse código era o de prestar serviços à dama, ou seja, aquela relação feudal entre o vassalo e o suzerano é levada para o plano amoroso. Então, o apaixonado presta serviço à dama por quem ele é apaixonado. Daí ele diz, mas a cruel subserviência me submeto de bom grado. É uma submissão amorosa voluntária. Não a abandono, é a minha vida, enquanto esteja salvo e são. Mesmo depois de revestida, a espiga ao vento ainda é canção. Por mais que seja desalmada, jamais direi que ela é culpada. Só lhe peço um pouco de alento. Aqui nesse verso, por mais que seja desalmada, nós podemos nos lembrar da mulata ingrata do samba. Há uma canção do Gilberto Gil e do Torquato Neto, Geleia Geral, que diz em um de seus versos:
Doce Mulata Malvada, um LP de Sinatra. Essa Doce Mulata Malvada é uma tradução no mundo do samba dessa ideia da Dame sans merci, a dama ingrata. Ah, doce dama tão querida, corpo bem feito, fino pão, ah, cara face colorida, que Deus formou de sua mão, todo esse tempo desejada, nenhuma outra mais me agrada, de outro amor não me alimento. Mentira, né? Porque ele se apaixonou depois por várias outras. Formosa dama bem dotada, quem vos formou, tão bem formada, há de aplacar meu sofrimento. Este é um poema com estrofes de 7 versos e a métrica de 8 sílabas, assim como no poema anterior, que é uma métrica muito adequada ao canto. E neste poema também, assim como no anterior, há um destaque para as aliterações, o tempo vai e vem e vira, e a invenção das rimas. Na primeira estrofe, nós temos vira anos, tira desenganos, mudo tudo tormento. Ou AB, AB, CC, D. Na segunda estrofe, rira, danos, atira, enganos, perdido, mantido, entendimento. Ou AB, AB, EE, D. E na terceira estrofe, culpar, mentis, ganhar, demente, castiga, prossiga, discernimento. Ou F, G, H, G, I, I, D. Bernard Ventador cria estrofe para a outra. Muito bem, vamos agora ao Freire Cardenal, poeta conhecido por sua antipatia pelo clássico canções, o maior número de cantigas que chegaram até nós de um trovador provençal. Ele nasceu em Le Puy-en-Velay, de uma família nobre. O sobrenome Cardenal aparece em muitos documentos da região nos séculos XIII e XIV. Foi educado para se tornar um sacerdote, mas os seus interesses logo o levaram para outro caminho, o da poesia lírica em língua vernácula, e abandonou a carreira religiosa pela, entre aspas, vaidade deste mundo, segundo sua razó ou nota biográfica escrita na época. Cardenal frequentou a corte de Raimundo VI de Toulouse, de quem o poeta buscou patrocínio. Refere-se a um certo Petrus Cardinalis, como escriba da chancelaria de Raimundo VI. Na corte desse monarca, o poeta escreveu perdão. Na corte desse poeta, o monarca escreveu, provavelmente em 1213, um Cervantes, Las amairites que encolpar-las vou, que pode ter encorajado Pedro II de Aragão a ajudar Toulouse na Batalha de Muret, onde Pedro morreu. Nesse Cervantes, Cardenal alude às acusações de adultério que Pedro teria cometido em relação à sua esposa, Maria de Montpellier. Cardenal viajou muito, visitando as cortes de Auvergne, Le Beau, Foix, Rodez e Vienne.
ele talvez tenha conhecido a Espanha e os reis Afonso X de Castela e Jaime I de Aragão. Durante suas viagens, Cardenal foi acompanhado por um conjunto de jongleurs, ou jograis, alguns dos quais são mencionados pelo nome em sua poesia. Na Idade Média, os jograis eram artistas profissionais de origem popular que declamavam nas praças e outros locais públicos, divertindo as pessoas. Cardenal morreu em idade avançada, talvez com 100 anos de idade, algo muito raro na Idade Média. De seus 96 poemas, que chegaram até os dias de hoje, sobreviveram apenas 3 melodias. Sobre o poeta, escreve Augusto de Campos, em verso, reverso, controverso. Páginas 94, 95. Descendente da linguagem realista de Guilherme IX e da linhagem satírica de Marcabru, Peyre Cardenal, que viveu entre o fim do século XII e a segunda metade do XIII, um dos últimos trovadores provençais, portanto, deu ao gênero uma nova e definitiva dimensão de protesto social. Cardenal protesta contra os ricos, contra o clero e contra as mulheres, com uma energia e uma perícia dificilmente igualáveis na poesia occitânica. A palavra occitânica vem da Languedoc, né, da região da Provença, onde se falava uma língua diferente do francês que nós conhecemos, né, a langue day. O leitor desprevenido acata das sutilezas do amor cortês e, já surpreso ante a crueza do vocabulário de um Guilhem de Poitiers, poderá se surpreender ainda mais ao esbarrar na crítica acerba destes versos desabridos de Cardenal, incansável fustigador dos poderosos. Os ricos têm tão grande de Abel, ganham dos lobos em rapacidade e mentem mais do que as moças de bordel. Se o Cardenal tivesse escrito essas linhas hoje, seria chamado de petista comunista bolivariano. Mas não, ele é um autor do século XII. Os serventeses de Bertrand de Born e de Sordello eram, na sua maior parte, dirigidos contra pessoas, ao passo que os de Cardenal dirigiam-se antes contra as condições sociais. Observa Ezra Pound, para quem, na medida em que Dante é um crítico de costumes, Cardenal deve ser considerado um seu precursor. Como assinala ainda o poeta crítico norte-americano, Cardenal é extremamente lúcido quanto à imbecilidade dos beligerantes e dos fazedores de guerra. Ao contrário do delírio guerreiro, um tanto ingênuo do senhor de Altaforte, Cardenal condena a guerra e protesta contra as loucuras que se cometem em nome dela, levando a sua percepção ao ponto de observar que, abre aspas, os barões fazem a guerra para o seu próprio proveito, fecha aspas. Dentre as suas célebres verrinas contra o mau clero, situam-se a
canção, os padres fazem feito de palavras novas em louvor da divindade, entre aspas, que se inicia com um credo ou confissão de fé, realmente por uma confissão de descrença nos frades, abre aspas, ávidos por dinheiro, avaros de bondade, fecha aspas. Termina com uma peroração de piedade impiedosa de grande impacto, abre aspas. Meu estribote finda, todo compassado, segundo a boa arte e as leis da divindade. Se eu falei mal, que seja perdoado. Só deseja que Deus seja mais bem amado. E, pelo amor de Deus, esfolados os frades. Ia fazer uma brincadeira com os evangélicos, mas não vou fazer. Um estribô para ver estribates, esfolados, embora estripados ou extirpados dessem mais o trocadilho, os que, no entender do poeta religioso convicto, falseavam a religião. Joseph Anglade, em sua Antologia dos Trovadores, ao reproduzir esse poema sob o título A Sátira de um Crente, chegou a alterar uma palavra do texto e a suprimir da tradução 3 linhas, com este aviso aos passantes, 2 pontos aspas. Aqui, 3 versos muito realistas, fecha aspas. Como outro douto provençalista, Alfred Jean-Roy, editor censor meticuloso das canções de Guilherme IX, Anglade se comporta com uma timidez que teria seus laivos de comicidade se não fosse antes lamentável, por se tratar de estudiosos que muito fizeram pela divulgação e pelo estudo da poesia provençal. Felizmente, André Barry, nome talvez menos ilustre, mas não menos respeitável, tem a decência de respeitar os textos originais e apresentá-los com as respectivas traduções. A estrofe sonorista da canção de Cardenal, da mesma forma que os versos sonoristas de Mayakovsky, como aqueles do poema Balalaika, que traduzi, só faz confirmar a tese de que a técnica, o apuro e até o virtuosismo formal não se contrapõem à poesia de participação, a não ser para, dialeticamente, criarem as condições textuais indispensáveis para o seu debate, para o seu desate. Sem forma revolucionária, não pode haver verdadeira poesia revolucionária, que é uma citação de Mayakovsky. Provença o soube. Vamos ler um certez de cassilábica. Tenho horror à impostura e à falsidade, mas da verdade sou servo fiel. Quer minha voz agrade ou desagrade. Não calo, minha luta é sem quartel. A lealdade, às vezes, traz revés, e a má-fé, boa sorte, muita vez. Mas o vilão, que salta à nossa frente, do alto irá cair rapidamente. Os ricos
tem tão grande piedade dos seus irmãos quanto Caim de Abel. Ganham dos lobos em rapacidade e mentem mais que moças de bordel. Se os furardes em 2 pontos ou 3, nenhuma só verdade colhereis. Só mentira, que neles é corrente, e sobreverte como uma torrente. Vejo barões de tanta validade, quanto os vidros que enfeitam um anel. Quem confia na sua probidade, dá lobo por ovelha, fel por mel, pois eles não têm peso nem nobreza, lembram rosários de rara beleza, como flor e cruz, lúcida corrente, de prata falsa que a fusão desmente. De leste a oeste, a toda a humanidade, proponho um trato novo, sem igual. Aos leais darei ouro em quantidade, se os desleais me derem R$1. Um marco de ouro darei ao cortês, se cada descortês me der R$1. Um monte de ouro a todo o que é decente, por um ovo de cada um que mente. Os homens que ainda têm honestidade cabem numa só tira de papel, que eu poderia guardar na metade do polegar da luva. Um só farnel daria para a fome dos leais, mas se eu fosse prover para os venais, nem que tivesse todo um continente para dar de comer a tanta gente. A esse que só na face tem bondade, não tolero que chamem de leal, nem verdadeiro ao que ri da verdade, nem justo ao que só sabe fazer mal. Pois quem fez mal não deve ter lauréis, nem honrarias e nem rapapés. Assim diz o ditado sabiamente: quem uma vez mentiu, outra não tente. A todos clamo neste serventez. Quem a verdade, o amor e a honradez não respeitar, que nunca se apresente diante de mim com veste de inocente. E vamos ler também o estribote. Farei um estribote com mestria e arte, palavras novas em louvor de divindade, pois creio em Deus, feito homem gerado, em Virgem Santa, para sermos resgatados. No Pai, no Filho e na Santa Trindade, a saber, 3 pessoas em uma unidade, e que o arco do céu foi por ele quebrado, para lançar no inferno o anjo revoltado. E creio em São João, e creio que São João o teve entre seus braços, e o levou para o rio, onde foi batizado, e que o reconheceu pelo sinal gravado no ventre de sua santa mãe antes do parto. Creio em Roma e São Pedro, por Deus designado, juiz da pertinência, senso em sanidade. Até aqui, a cardenal está fazendo uma confissão de fé de um cristão convicto. Agora começa a segunda parte do poema. Mas não creio nos frades, reis da falsidade, ávidos por dinheiro, avaros de bondade, belos por fora, estufados de pecado, que aos outros interdizem os seus próprios atos. Em lugar de matinas, agora são versados, em dormir com putanas, até que o sol vai alto, e só cantam baladas e salmos transviados. Antes é ver no céu Caifás e Pilatos. Outrora os sacerdotes viviam encerrados e adoravam a Deus diante dos santos adros. Hoje vão à cidade e viram potentados. Se tendes uma amante ou sois homem casado,
fazem de cobertor, sem ser desconsultado sobre a vossa mulher, cujo sexo é selado, com as bolas redondas que lhes pendem do cajado. Mais explícito impossível. Cartas lacradas e buracos bem tapados, eis de onde saem os hereges e os malvados, que juram e renegam e jogam com 3 dados. Não vou dizer quais são os 3 dados, porque a mente perniciosa de vocês já deve ter decodificado. Assim, os monges negros fazem a caridade. Meu estribote finda, todo compassado, segundo a boa arte e as leis da divindade. Se eu falei mal, que seja perdoado. Só deseja que Deus seja mais bem amado. E, pelo amor de Deus, esfolados os frades. Esse estribote é construído sem divisão estrófica, com versos de 12 sílabas, e as rimas aparecem assim: artes, divindade, gerado, resgatados, trindade, unidade, quebrado, revoltado, braços, batizado, gravado, parto, designado, insanidade, falsidade, bondade, ou, para usarmos a forma habitual, né, de apontarmos as rimas, ABC, CBB, CC, 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 CDDD. Isso na primeira parte do poema. Muito bem. E por hoje, este é o nosso conteúdo. Terminamos o estudo sobre os trovadores provençais e, a partir da semana que vem, estudaremos François Villon, que é um herdeiro direto do gênero satírico conhecido como Cervantes.